Você já se perguntou por que o Templo de Salomão continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade, mesmo após 3.000 anos de sua construção? Por que arqueólogos do mundo inteiro ainda procuram desesperadamente por evidências desta construção que a Bíblia descreve com detalhes impressionantes? Hoje, você descobrirá segredos ocultos que conectam fé, história e ciência de uma forma que vai transformar completamente sua compreensão sobre este santuário sagrado. O que você está prestes a ouvir combina verdades espirituais profundas com descobertas arqueológicas fascinantes que confirmam a precisão histórica das Escrituras. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que cada detalhe descrito na Bíblia sobre construções antigas tem encontrado respaldo em escavações modernas. Imagine por um momento Davi, o rei segundo o coração de Deus, em seus últimos anos de reinado. Este homem que enfrentou gigantes, que escreveu salmos que tocam nossa alma até hoje, carregava em seu coração um sonho impossível de realizar. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2, Davi expressa ao profeta Natã uma inquietação que o consumia. Vê agora, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. A palavra hebraica para casa aqui é bait, que significa muito mais que uma simples construção. Representa um lar permanente, um lugar de habitação definitiva. Para aquela época, isso era revolucionário porque nenhuma nação havia ousado construir uma habitação permanente para sua divindade com a magnificência que Davi imaginava. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Deus mesmo intervém através do profeta Natã naquela mesma noite. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 13, encontramos uma das mais extraordinárias promessas divinas. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Especialistas em linguística hebraica explicam que a palavra estabelecerei vem do termo kun, que significa não apenas construir, mas estabelecer com firmeza eterna, fundamentar de forma inabalável. Hoje sabemos que essa região era o centro comercial do mundo antigo, distante aproximadamente 2.000 quilômetros das grandes civilizações como Egito e Mesopotâmia, uma localização estratégica que arqueólogos confirmam como ideal para um templo de influência mundial. Para entendermos a magnitude do que estava sendo planejado, precisamos conhecer Salomão, o homem escolhido por Deus para esta missão impossível. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 6, Salomão faz uma oração que revela seu coração. Tu fizeste grande beneficência a teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração para contigo. A palavra original para beneficência é chesed, um termo hebraico que carrega o sentido de amor leal, bondade que vai além do merecimento. Antropólogos culturais revelam que para aquela sociedade isso significava uma aliança inquebrantável, porque eles viviam em um contexto onde alianças determinavam a sobrevivência de nações inteiras. Mas o que mais impressiona nos registros bíblicos é a precisão técnica das instruções divinas para a construção. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 2, encontramos medidas exatas. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. 60 côvados equivalem a aproximadamente 27 metros de comprimento, 20 côvados a 9 metros de largura e 30 côvados a 14 metros de altura. Engenheiros modernos explicam que essas proporções seguem a proporção áurea encontrada na natureza, uma descoberta matemática que só foi formalizada séculos depois pelos gregos.
Recentes escavações revelaram que construções da época de Salomão seguiam padrões arquitetônicos extremamente sofisticados. Arqueólogos descobriram em Tel Rehov, no Vale do Jordão, estruturas contemporâneas ao reinado de Salomão que utilizam técnicas de construção idênticas às descritas na Bíblia para o templo. O contexto cultural explica que construir um templo naquela magnitude era um projeto que desafiava todas as possibilidades da época. Para aquela sociedade, pedras cortadas com precisão milimétrica eram um mistério tecnológico. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, encontramos um detalhe impressionante. E edificava-se a casa com pedras preparadas como elas vinham da pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A palavra hebraica para preparadas é shalem, que significa completas, perfeitas, acabadas. Especialistas em engenharia antiga explicam que isso exigia um nível de precisão nas pedreiras que só seria possível com planejamento arquitetônico detalhado e ferramentas extremamente avançadas para a época. Documentos da época confirmam que esta técnica de pré-fabricação era conhecida pelos fenícios, mestres da construção naval e arquitetura monumental. O rei Irão de Tiro, mencionado em 1 Reis, capítulo 5, versículo 1, não era apenas um aliado político, mas o líder de uma civilização que dominava tecnologias de construção que impressionariam até hoje. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Salomão não construiu este templo sozinho. Em 1 Reis, capítulo 7, versículo 14, somos apresentados a Irão-Abi, filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de conhecimento para fazer toda a obra de bronze. A expressão cheio de sabedoria vem do hebraico male chokmah, que significa literalmente preenchido completamente com habilidade divina. Para aquela época, metalurgia em bronze era uma arte sagrada, porque eles viviam em um contexto onde dominar o fogo e os metais era considerado um dom dos deuses. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que o trabalho em bronze dos fenícios era reconhecido em todo o mundo antigo. Arqueólogos descobriram que a liga de bronze usada no Templo de Salomão tinha uma composição específica que conferia resistência extraordinária à corrosão, uma tecnologia que só foi redescoberta na metalurgia moderna. As duas colunas de bronze, Jaquim e Boaz, descritas em 1 Reis, capítulo 7, versículos 15 a 22, tinham 18 côvados de altura cada uma, aproximadamente 8 metros. Engenheiros navais modernos explicam que fundir peças de bronze desta magnitude exigia fornos com temperaturas superiores a 1.100 graus Celsius, uma tecnologia impressionante para 3.000 anos atrás. O nome Jaquim significa ele estabelecerá e Boaz significa nele a força. Linguistas hebraicos explicam que estes nomes juntos formam uma declaração profética. Ele estabelecerá com força. Hoje essa região é conhecida como Monte do Templo em Jerusalém e fica a aproximadamente 800 metros do antigo Palácio de Davi. Mas o verdadeiro mistério começava no interior do templo. A divisão entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos seguia proporções específicas descritas com precisão matemática. O Santo dos Santos era um cubo perfeito de 20 côvados, aproximadamente 9 metros em cada dimensão. Especialistas em geometria sagrada revelam que o cubo perfeito era considerado a forma mais estável e sagrada em todas as civilizações antigas.
Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que formas geométricas perfeitas conectavam o terreno ao divino. Antropólogos descobriram que essa concepção estava presente nas grandes civilizações do Egito, Mesopotâmia e até mesmo nas Américas pré-colombianas. E aqui vem a revelação que transforma nossa compreensão. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, descrita em Êxodo, capítulo 25, versículos 10 a 22. As medidas da arca também seguiam proporções divinas: 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura, 1 côvado e meio de altura. 2 côvados e meio equivalem a aproximadamente 1,13 m, medidas que arqueólogos confirmam serem ideais para o transporte manual por 4 homens usando varas, exatamente como descrito nas Escrituras. A palavra arca vem do hebraico aron, que significa caixa, mas carrega o sentido de recipiente sagrado para guardar os tesouros mais preciosos. Mas o que acontecia no Santo dos Santos desafiava toda a compreensão humana. Em 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, temos um relato que impressiona até hoje. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A palavra hebraica para glória é kabod, que significa literalmente peso, substância, presença tangível. Para aquela sociedade, isso era revolucionário, porque significava que o Deus invisível havia escolhido um lugar específico para manifestar sua presença de forma visível e perceptível. Documentos históricos da época revelam que outras nações construíam templos esperando que seus deuses os visitassem ocasionalmente. Mas o Deus de Israel prometeu habitar permanentemente no meio de seu povo. Esta era uma promessa sem precedentes na história da humanidade. Os desafios que os sacerdotes enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque eles serviam em turnos organizados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 1 Crônicas, capítulo 24, versículos 1 a 19, encontramos a organização detalhada dos 24 turnos sacerdotais, cada um servindo por uma semana 2 vezes ao ano. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana dos sacerdotes incluía não apenas rituais, mas também educação, medicina, música e administração. Eles eram os intelectuais da época, responsáveis por preservar conhecimentos que hoje reconhecemos como científicos: astronomia, matemática, medicina e engenharia. O ritual de consagração do templo, descrito em 1 Reis, capítulo 8, versículos 62 a 66, incluiu o sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Para aquela época, isso representava um festival que durou 7 dias e alimentou toda a população de Jerusalém e visitantes de todo o reino. Especialistas em economia antiga explicam que este evento equivaleria hoje a um investimento de milhões de dólares, demonstrando não apenas a riqueza de Salomão, mas seu compromisso genuíno com a adoração a Deus. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que nenhuma outra nação investia proporcionalmente tanto em adoração religiosa. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Segundo relatos bíblicos, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, fogo desceu dos céus e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A palavra original para consumiu é akal, que significa devorar completamente, não deixar resíduos. Geólogos descobriram que o monte do templo tem características geológicas únicas, com rochas calcárias que poderiam canalizar fenômenos elétricos atmosféricos. Embora isso não explique completamente o milagre descrito, confirma que a localização escolhida por Davi tinha características naturais
extraordinárias. Recentes descobertas arqueológicas têm revelado aspectos fascinantes sobre a riqueza do Templo de Salomão. As minas do rei Salomão não eram lenda. Arqueólogos descobriram no Vale do Timna, no sul de Israel, evidências de exploração intensiva de cobre durante o período salomônico. Análises de carbono 14 confirmaram que a atividade mineradora atingiu seu pico exatamente durante o reinado de Salomão. A palavra hebraica para ouro, mencionada no templo, é zahab, que aparece mais de 400 vezes no Antigo Testamento. Historiadores explicam que o ouro vinha de 3 fontes principais: minas locais, comércio com Ofir e tributos de nações vassalas. Hoje sabemos que a região de Ofir provavelmente corresponde ao atual Iêmen ou Etiópia, distante aproximadamente 2.000 quilômetros de Jerusalém. Os cedros do Líbano usados na construção, mencionados em 1 Reis, capítulo 5, versículo 6, eram considerados a madeira mais nobre do mundo antigo. A palavra Erez não designava apenas uma árvore, mas simbolizava durabilidade, beleza e resistência. Botânicos modernos explicam que cedros libaneses podem viver mais de 2.000 anos e produzem uma resina natural que repele insetos e previne apodrecimento. Para aquela época, transportar cedros do Líbano até Jerusalém era uma operação logística impressionante. A jornada terrestre levaria aproximadamente 40 dias com caravanas, mas Salomão usou o transporte marítimo até Jope e depois terrestre, reduzindo o tempo pela metade. Especialistas em logística antiga confirmam que esta era a rota comercial mais eficiente da época, mas o verdadeiro tesouro do templo não eram os materiais preciosos, era a presença de Deus. E aqui começamos a entender por que este santuário se tornou o centro espiritual de toda a humanidade. O simbolismo do templo vai além da arquitetura física. Ele representava o plano redentor de Deus para a humanidade. O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, descrito em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 14, era feito de azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e fez lavrar querubins nele. Cada cor tinha significado profético. Azul representava o celestial, púrpura, a realeza divina, carmesim, o sacrifício redentor, e linho fino, a pureza. Especialistas em têxteis antigos revelam que produzir estas cores exigia processos complexos e caros. A púrpura vinha do múrice, um molusco mediterrâneo que produzia apenas uma gota de corante por animal. Para atingir 1 quilo de tecido, eram necessários milhares de moluscos, tornando a púrpura mais valiosa que ouro. A numerologia presente no templo também revela padrões divinos fascinantes. O número 7 aparece constantemente. 7 anos de construção, consagração por 7 dias, 7 degraus para o pórtico. Para aquela sociedade, 7 representava completude, perfeição divina. Matemáticos modernos descobriram que o número 7 tem propriedades únicas que o tornam especial mesmo na matemática contemporânea. As dimensões do templo seguiam múltiplos de números sagrados: 60 côvados de comprimento, múltiplo de 12 e 5, 20 de largura, múltiplo de 4 e 5, 30 de altura, múltiplo de 6 e 5. Especialistas em geometria sagrada explicam que estas proporções criam harmonia visual e acústica excepcional. Mas por séculos pensávamos que o Templo de Salomão era único em sua arquitetura, até descobertas arqueológicas revelarem que seguia padrões arquitetônicos conhecidos pelos fenícios. Escavações em Tiro e Sidom descobriram templos com layouts similares: pátio externo, santo lugar e santo dos santos. Esta descoberta confirma a parceria entre Salomão e Hirão de Tiro mencionada nas Escrituras. O enigma das colunas Jaquim e Boaz continua intrigando pesquisadores.
Além de sua função estrutural, estas colunas tinham simbolismo profético. Historiadores documentaram que colunas similares existiam em templos fenícios, mas com significados diferentes. No Templo de Salomão, elas proclamavam a soberania eterna de Deus e a estabilidade de sua aliança com Israel. Conexões com civilizações vizinhas revelam que o templo incorporou o melhor da tecnologia e arte disponíveis, mas com propósito único: glorificar o Deus verdadeiro. Influências egípcias aparecem no trabalho com ouro e pedras preciosas, técnicas fenícias na construção naval aplicada à arquitetura e conhecimentos mesopotâmicos na fundição de metais. Mas a história mais fascinante do templo não é sua construção, é o que aconteceu com seus tesouros. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 586 a.C., conforme registrado em 2 Reis, capítulo 25, versículos 13 a 17, os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. A palavra despedaçaram vem do hebraico shabar, que significa quebrar violentamente, destruir completamente. Para aquela época, isso representava não apenas saque, mas tentativa de aniquilar a memória e a esperança do povo de Deus. Mas o que aconteceu com a Arca da Aliança permanece um mistério até hoje. O texto bíblico não menciona especificamente sua captura ou destruição. Teorias fascinantes sugerem que foi escondida antes da invasão babilônica. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3, registra que Josias ordenou: "Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão." Esta pode ter sido a última menção histórica da arca em seu local original. Tradições etíopes afirmam que a arca foi levada para Aksum pela rainha de Sabá, mas evidências arqueológicas são insuficientes. Outras teorias sugerem cavernas secretas no Monte do Templo ou destruição completa pelos babilônios. O que sabemos é que quando o segundo templo foi construído, a arca não estava mais lá. Hipóteses de múltiplas construções têm ganhado aceitação entre alguns estudiosos. Eles argumentam que as descrições bíblicas podem combinar memórias do templo original com idealizações posteriores durante o exílio babilônico. Contudo, a precisão arqueológica dos detalhes descritos nas Escrituras continua impressionando pesquisadores. A possível localização exata do Santo dos Santos é hoje uma das questões mais controversas da arqueologia. Teorias sugerem que estaria sob a cúpula da rocha em Jerusalém, mas restrições políticas e religiosas impedem escavações sistemáticas. O que arqueólogos descobriram nas áreas acessíveis confirma a atividade construtiva intensiva durante o período salomônico. Mas aqui está a verdade mais profunda sobre Salomão que precisa ser contada. Este homem, que recebeu sabedoria divina incomparável, que construiu o templo mais glorioso da antiguidade, que foi visitado pela rainha de Sabá, impressionada com sua sabedoria, este mesmo homem falhou tragicamente em seus últimos anos. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 4, encontramos uma das narrativas mais tristes das Escrituras. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. A palavra perverteram vem do hebraico natá, que significa inclinar, desviar do caminho correto. Para aquela sociedade, isso significava a quebra de aliança não apenas com Deus, mas traição à identidade nacional de Israel. Os desafios que Salomão enfrentava eram tentações de poder que corromperam até mesmo o homem mais sábio da terra. Arqueólogos descobriram em Jerusalém
evidências de cultos pagãos durante o reinado tardio de Salomão, confirmando os relatos bíblicos sobre sua apostasia. Altares dedicados a deuses estrangeiros foram encontrados em escavações no Monte das Oliveiras, exatamente onde 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, diz que Salomão edificou um alto a Quemos, abominação dos moabitas, no monte que está diante de Jerusalém. Mas mesmo em sua queda, Salomão deixou uma lição eterna registrada em Eclesiastes. Este livro, tradicionalmente atribuído a ele, contém reflexões profundas de um homem que experimentou tudo que o mundo pode oferecer e descobriu sua vanidade. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, encontramos sua conclusão. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. A palavra fim aqui é sof, em hebraico, que significa não apenas conclusão, mas o objetivo final, o propósito último. Especialistas em literatura sapiencial explicam que este versículo representa a síntese de toda a sabedoria humana. Reconhecer que nossa existência só tem sentido em relacionamento correto com Deus. E aqui chegamos ao paralelo mais impressionante. Assim como o Templo de Salomão apontava profeticamente para algo maior, a história de Salomão aponta para alguém infinitamente superior. Em Mateus, capítulo 12, versículo 42, Jesus Cristo declara: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra a ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. A expressão maior do que Salomão, no grego original, é pleion solomonos, que significa incomparavelmente superior. Jesus não estava apenas afirmando superioridade, mas revelando que ele era o cumprimento de tudo que o templo e Salomão prefiguravam. Onde Salomão falhou, Cristo triunfou. Onde o templo foi destruído, Cristo ressuscitou. Em João, capítulo 2, versículo 19, Jesus faz uma declaração profética revolucionária: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Os discípulos só compreenderam depois da ressurreição que ele falava de seu próprio corpo como verdadeiro templo. Em Cristo, a presença de Deus não habitaria em um edifício feito por mãos humanas, mas em corações humanos transformados pela fé. O véu do templo que se rasgou quando Cristo morreu, registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 51, simbolizou o fim da separação entre Deus e humanidade. O que o Templo de Salomão representava simbolicamente, acesso a Deus, tornou-se realidade através do sacrifício de Cristo. A sabedoria que Salomão recebeu era limitada e temporal. A sabedoria que encontramos em Cristo é infinita e eterna. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, Paulo declara que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A palavra escondidos aqui significa guardados como tesouros, disponíveis para quem os busca com sinceridade. A riqueza que Salomão acumulou era material e perecível. As riquezas que Cristo oferece são espirituais e eternas. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, somos lembrados de que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O reino que Salomão estabeleceu era terreno e temporário. O reino que Cristo inaugurou é espiritual e eterno. Em João, capítulo 18, versículo 36, Jesus declarou: o meu reino, não será destruído por invasores babilônicos, nem corrompido pela apostasia humana. Hoje, 3.000 anos depois da construção do Templo de Salomão, suas ruínas físicas podem ter desaparecido, mas sua lição espiritual ressoa através dos séculos.
Cada descoberta arqueológica que confirma a historicidade das Escrituras fortalece nossa fé na veracidade da palavra de Deus. Cada detalhe preservado nos textos bíblicos demonstra a providência divina em preservar sua revelação. A história do Templo de Salomão nos ensina que a presença de Deus não está limitada a construções humanas, por mais gloriosas que sejam. O verdadeiro templo é o coração humano rendido a Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo pergunta: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A sabedoria de Salomão, por maior que fosse, não conseguiu preservá-lo da queda espiritual. Mas a sabedoria que vem de Cristo não apenas nos protege do pecado, mas nos transforma à sua imagem. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, somos assegurados de que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O ouro que cobria o templo de Salomão pode ter sido saqueado pelos babilônios, mas o ouro refinado da fé que Cristo produz em nós é imperecível. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, somos lembrados de que nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. As pedras preciosas que adornavam o templo podem ter sido dispersas, mas em Cristo somos pedras vivas edificadas em templo espiritual. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, lemos: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A lição mais profunda da história do Templo de Salomão não é sobre arquitetura ou arqueologia, é sobre a fidelidade de Deus cumprindo suas promessas através das gerações. Quando Davi sonhou em construir uma casa para Deus, o Senhor prometeu que estabeleceria o trono de Davi para sempre. Esta promessa encontrou seu cumprimento não em Salomão, que falhou, mas em Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi, cujo reino não terá fim. Em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33, o anjo Gabriel anuncia a Maria: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esta é a promessa que conecta o Templo de Salomão com o trono eterno de Cristo. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta fascinante. Assim como Ele preservou cada detalhe da construção do templo nas Escrituras, Ele preserva cada detalhe de sua vida em seus planos eternos. As evidências arqueológicas que confirmam a historicidade bíblica são como cartas de amor de Deus, assegurando-nos de que Ele é fiel às suas promessas. Se o templo físico de Salomão impressiona arqueólogos até hoje por sua magnificência, quanto mais impressionante é o templo espiritual que Cristo está construindo com vidas humanas transformadas. Você é parte desta construção eterna, uma pedra preciosa nas mãos do mestre construtor. A sabedoria que você busca não precisa se limitar ao conhecimento humano que falhou em Salomão. Em Cristo, você tem acesso à sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Os tesouros que você acumula não precisam ser materiais e perecedouros como os que foram saqueados do templo. Em Cristo, você pode acumular tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O reino que você busca não precisa ser temporal e sujeito à corrupção, como o de Salomão. Em Cristo, você é cidadão de um reino eterno, incorruptível, incontaminado e que se não pode murchar, reservado nos céus para você.
Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, então você compreende que não estamos falando apenas de história antiga, mas de realidade presente. Cristo não é apenas maior que Salomão, ele é o Salomão verdadeiro, o Rei eterno cuja sabedoria nunca falha. A construção que realmente importa não aconteceu há 3.000 anos em Jerusalém. Está acontecendo agora, neste momento, em seu coração. Cristo quer fazer de sua vida um templo mais glorioso que o de Salomão, onde a presença de Deus habita permanentemente, onde a sabedoria divina governa cada decisão, onde o ouro da fé refinada brilha mais que todos os tesouros terrenos. Você não precisa viajar a Jerusalém para encontrar os vestígios do Templo de Salomão. O templo verdadeiro está sendo construído em você, com pedras vivas cimentadas pelo amor de Cristo, coberto pelo ouro da graça divina, iluminado pela glória da presença do Espírito Santo. Diferente de Salomão, que recebeu sabedoria e depois a perdeu, em Cristo sua sabedoria só cresce. Diferente do templo físico, que foi destruído, o templo que Cristo edifica em você é eterno. Diferente dos tesouros materiais, que foram saqueados, os tesouros espirituais que você recebe em Cristo são imperecíveis. Hoje, enquanto arqueólogos ainda procuram evidências do Templo de Salomão, você pode ter certeza absoluta de que o templo verdadeiro está sendo construído em sua vida. Não há mistério sobre sua localização. Está em seu coração rendido a Cristo. Não há dúvida sobre seus tesouros. São as promessas eternas da palavra de Deus. Não há incerteza sobre sua duração. É eterna. O fogo que desceu do céu no Templo de Salomão foi temporário. O fogo do Espírito Santo que desce sobre sua vida em Cristo é permanente. A glória que encheu o templo físico foi limitada no tempo. A glória de Cristo que enche sua vida não tem fim. Salomão construiu um templo com cedros do Líbano que duraram séculos. Cristo constrói em você com materiais eternos que duram para sempre. Salomão usou ouro que brilhava, mas podia ser roubado. Cristo usa o ouro refinado da fé que brilha mais a cada provação e nunca pode ser tirado de você. As colunas Jaquim e Boaz proclamavam que Deus estabeleceria com força. Em Cristo, esta promessa se cumpre definitivamente em sua vida. Ele estabelece sua fé com força inquebrantável. Ele edifica sua esperança sobre rocha inabalável. Ele constrói seu futuro sobre fundamento eterno. A Arca da Aliança pode ter desaparecido do templo terreno, mas em Cristo você carrega dentro de si a presença divina de forma permanente. Você não precisa procurar por Deus em lugares distantes. Ele habita em você pelo seu Espírito. Que esta mensagem não seja apenas conhecimento histórico, mas transformação espiritual. Que as descobertas arqueológicas fortaleçam sua fé na veracidade das Escrituras. Que a grandeza do Templo de Salomão o desperte para a grandeza infinitamente maior da obra que Cristo quer fazer em sua vida. Assim como o Templo de Salomão foi construído sem ruído de ferramentas no local, Cristo constrói em você silenciosamente, dia após dia, transformando-o à sua imagem sem alarde, mas com resultado eterno. Assim como cada pedra foi cortada com precisão nas pedreiras, Cristo está moldando cada aspecto de sua vida com precisão divina para que se encaixe perfeitamente em seus planos eternos. A história do Templo de Salomão começa com o sonho de Davi e termina com a promessa cumprida em Cristo. Sua história espiritual começa quando você aceita Cristo como Salvador e Senhor, e não tem fim. Continua por toda a eternidade, na presença gloriosa daquele que é maior que Salomão, mais sábio que toda a sabedoria humana, mais rico que todos os tesouros terrenos, mais poderoso que todos os reis da terra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que é o verdadeiro templo,
a sabedoria personificada, o tesouro eterno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, receba esta palavra não apenas como informação, mas como transformação. Permita que ele construa em você um templo mais glorioso que o de Salomão, mais duradouro que qualquer construção humana, mais valioso que todos os arqueólogos que já foram descobertos. Para ele seja toda a glória, toda a honra, todo louvor, por todos os séculos dos séculos. Amém.